Olá, tudo bem com você? Como é bom estarmos de volta à lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a Bíblia e o tema é o grande conflito ao longo da história do cristianismo. Hoje, nós vamos estudar a lição 7, Motivados pela Esperança, que envolve o estudo dos capítulos de 18 a 21 do grande conflito. É de suma importância a leitura desses capítulos para a melhor compreensão da lição. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. Faça um pequeno comentário, faça uma pergunta, eu tenho prazer em responder. É importante para o nosso canal. Bem, nós temos a meta de chegar aos 1000 inscritos. Divulgue para os seus amigos. Vamos chegar então aos 1000 inscritos. Bem, antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Ó Senhor, todos nós estamos pensativos, em oração, em ajuda ao povo do Rio Grande do Sul. Eles estão sofrendo, estão inundados. Todas as casas foram perdidas, muitas pessoas perderam a vida. Senhor, os conforte. Ó Senhor, que essa chuva pare, que eles possam sentir o conforto e a sua presença diante deles. Senhor, nos ajude a passar esta lição, que o Espírito Santo nos dirija e faça o bom entendimento em nossas mentes e no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos para a nossa lição de sábado, motivados pela esperança. Nós temos o verso para memorizar. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25:9. Nós temos as leituras da semana de vários versículos da Bíblia, além do livro Grande Conflito. É importante que eles sejam estudados. Nós estamos estudando a história da igreja desde o primeiro século até a vinda de Cristo, tendo como base o livro de Daniel e Apocalipse. Por isso é importante termos a linha do tempo. Com ela podemos ver o que já estudamos, para lembrar dos acontecimentos históricos. No livro O Grande Conflito nos apresenta a igreja pura que apostatou, fazendo grande perseguição durante os 1260 anos ao povo fiel, os que foram perseguidos, mortos, torturados, mas não negaram sua fé. E os adventistas herdaram essa luta pela preservação e proclamação da verdade da palavra de Deus até os dias de hoje. Porque são os remanescentes de Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É o povo que cumpre os requisitos de Apocalipse 12:14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Depois da Reforma Protestante, cumprida a profecia dos 1260 anos, o povo de Deus se refugiou em terras distantes, desertas. A grande maioria foi para os Estados Unidos, para ficarem livres da submissão papal e exercer o livre arbítrio de sua fé em Deus. A crença na segunda vinda de Cristo gloriosa cresceu no coração de cada crente. Entre eles estava Guilherme Miller. A partir de seu estudo da Bíblia,
Ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração. Nesta semana, vamos estudar a segunda vinda de Cristo e nos preparar para esse evento. Vamos então para a nossa lição de domingo, a promessa do seu retorno. Os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram da Holanda para o Novo Mundo almejavam pela volta de Jesus. Eles aguardavam ansiosamente esse alegre evento. John Wycliffe aguardava a vinda de Cristo com a esperança da igreja. Calvino falou por todos os reformadores quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo, o evento mais feliz de todos. Para os homens e as mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com muita alegria. Porque as seguintes passagens bíblicas deram tanta esperança aos cristãos ao longo dos séculos. João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Timóteo 2, 11 a 14. Porque falam da segunda vinda de Cristo quando houver a ressurreição, a fim do sofrimento e a inauguração do reino de Cristo no céu. É fácil entender porque a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria aos cristãos. Ao ler João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é tão carinhoso que ao ler esses versículos, ficamos parados imaginando o quanto Jesus nos ama, o quanto Ele nos quer junto a Ele. Ele nos diz, cada um de nós tem uma casa, tem uma mansão com o nosso nome na entrada. E o mais rico palácio da terra, feito pelo homem, não passa de um barracão de zinco perto da mansão construída por Cristo para cada um de nós. Já em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, na nova versão transformadora, diz: a esperança da ressurreição. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morrerem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor, Ele mesmo descerá do céu, com o brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para todo sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é com tristeza que ouvimos muitos cristãos da maioria das denominações afirmarem e ensinarem que a igreja será arrebatada no arrebatamento secreto e não passará pela grande tribulação. A Bíblia deixa claro que todos ouvirão
e verão a sua vinda. Até os cegos, os surdos, ouvirão sua voz e verão de todas as partes da terra. Nós perguntamos como aqui no Brasil a gente pode ver, e lá do outro lado do Japão também. Eu não sei. Mas sei que todos verão, estejam aonde estiverem. Então, não tem nada de secreto. A volta de Cristo em glória acontecerá depois da grande tribulação, da angústia de Jacó, no início da 7ª praga. Veja o comentário adventista. Deus permitirá que as forças do mal avancem até o ponto de aparente sucesso no seu sinistro desígnio de exterminar o povo de Deus. Mas quando chegar o momento marcado no decreto de morte de Apocalipse 13:15 e 16:14, e os ímpios avançarem com gritos de triunfo para aniquilar os santos, a voz de Deus será ouvida e declarará: está feito. Esta declaração encerrará o tempo de angústia de Jacó e libertará os santos e dará início à 7ª praga. Então a volta de Cristo nos traz esperança, a alegria, a certeza de que Jesus Cristo voltará para nos levar para casa e vivermos eternamente com Ele. Essa certeza iluminou o futuro dos discípulos, a perseverança, a fé de todos que foram perseguidos, torturados, queimados e mortos. Nós já estamos no início da pequena angústia, como podemos ver nas catástrofes que estão acontecendo pela terra, provocadas por Satanás. Hoje aqui acompanhamos o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Com eles choramos, oramos e ajudamos ao máximo naquilo que pudermos, inclusive adotando famílias. Amanhã serão outras catástrofes em outras cidades. E isto está no espírito de profecia no grande conflito e eventos finais. Jesus disse em Mateus 24:22, de fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. São os joelhos no chão, o clamor em oração dos escolhidos. Vamos para a parte de segunda-feira, esperando o tempo. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível e audível e glorioso de Cristo, a compreensão dessa verdade mudou com o tempo. Pregadores populares do século XIX ensinaram que Cristo viria para estabelecer seu reino na terra e inaugurar 1000 anos de paz. Os discípulos de Cristo também entenderam mal a natureza da vinda do Messias. Pensavam que ele viria como um general que quebraria o jugo romano, não como aquele que os libertaria da condenação e dos grilhões do pecado. De que modo o Senhor voltará? Atos 1:9-11, Apocalipse 1:7, Mateus 24, 27, 30 e 31. Todo olho verá. Será visível e audível. E verão a glória de Cristo. Quando Cristo vier pela segunda vez, todo olho verá. Todos, surdos, cegos, o ouvirão o som da trombeta e verão Jesus Cristo nos ares com milhares de anjos. Todos contemplarão a sua glória. Não sejamos enganados por falsas doutrinas. As Escrituras deixam bem claros os eventos que cercam seu retorno. Vejam o que diz Ellen G. White no Grande Conflito, na página 256. Ao povo de Deus, que por tempo peregrina em sua jornada na região e sombras da morte, Mateus 4,16, é dada uma esperança preciosa que inspira alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, João 11:25, para levar de novo ao lar seus filhos exilados.
A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. O Éden está nos céus e voltará novamente para a terra depois do milênio e do juízo executivo. E toda a terra se transformará num Éden, novo céu e nova terra. E a única maneira de estar pronto é se preparar e permanecer pronto no caminho da santificação, sem arredar o pé da luz que os ilumina. Em Atos 1:9-11, Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas por toda parte. E Jesus é elevado aos céus numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo, continuando a olhar para o céu. 2 anjos vestidos de branco apareceram de repente entre eles e perguntaram: por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Jesus voltará da mesma forma, só que virá com todos os anjos dos céus, mas não pisará na terra. Todos os salvos, vivos e mortos, irão ao encontro dele nas nuvens, levados pelos anjos de todas as partes da terra. A minha certeza do seu retorno está viva dentro de mim. E de você? Vamos para a lição de terça-feira. Guilherme Miller e a Bíblia. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi o instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Ao estudar a Bíblia, as Escrituras, Miller descobriu um Cristo que o amava mais do que ele podia imaginar. Com a Bíblia e uma caneta e um caderno, começou a ler de Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso com verso, ele permitiu que a Bíblia se autoexplicasse. Leia Isaías 28, 9-10, Provérbios 8, 8-9 e João 16, 13 e 2 Pedro 1, 19-21. Que princípios de interpretação da Bíblia há nessas passagens? O Espírito Santo sempre nos conduz ao entendimento. Basta, antes de ler a Bíblia, se ajoelhar, pedir a Ele que nos explique. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A própria palavra de Deus é a fonte de interpretação. Então, quando Miller comparou verso com verso, ele descobre um tesouro em cada verso. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele estudou as profecias com todo o seu empenho e as anotava em seu caderno para comparar verso a verso de cada profeta. Leia Daniel 1:17, Daniel 2:45 e 1 Pedro 1:10, 11 e Apocalipse 1:1-3. O que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas? Devemos estudar buscando entender o sentido da palavra. Deus, o Espírito Santo, nos revela a verdade, nos ajuda a entendê-la. Os símbolos da profecia são esclarecidos pela própria Bíblia. Guilherme Miller, que estava na guerra em 1812, nos Estados Unidos e Inglaterra, ele não era um cristão devoto da Bíblia, era um deísta e tinha dúvidas sobre a veracidade da Bíblia. Mas ele acreditava em Deus. Porém, nessa guerra, as tropas inglesas, bem mais numerosas, mais armadas e preparadas,
elas foram vencidas. Ele e mais outros acharam muito estranho e fora do comum. Além de um morteiro cair próximo de Miller e sobreviver quando 2 soldados ao seu lado morreram, ele indagou: mas isso não é racional. Só um poder divino faria isso. Então Miller, em 1816, começou a estudar a Bíblia com toda a sua dedicação. Então, quando ele chegou em Daniel 8,14, que ele leu que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Mas Miller não estava sozinho. Tinha outros estudiosos fazendo o mesmo, estudando a Bíblia. Esses estudos levaram mais de 10 anos. E Miller e suas anotações, junto com os outros estudiosos, que eram mais de 120, acharam que a purificação do santuário seria a volta de Cristo. Mas Miller tinha vergonha. Ele tinha medo de pregar. Ele temia ser chamado de louco por suas descobertas e seus estudos. Então Miller se ajoelhou e pediu que só iria pregar se ele fosse convidado. E naquele mesmo dia, o seu sobrinho lhe dava o seguinte recado: papai o está convidando para pregar no próximo culto. Miller estremeceu. Ele saiu correndo para o milharal e gritou alto: mas eu, Senhor, eu sou apenas um simples fazendeiro. Mas Miller começou a pregar sobre a volta de Cristo em várias cidades. E isso se alastrou por todos os lados. Foi então que em 1833 aconteceu a chuva de estrelas, que está em Apocalipse 6, 12 e 14. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo. Houve grande terremoto, o sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por forte vento. E o céu foi enrolado com um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram movidas de lugar. Vejam bem, o grande terremoto de Lisboa já aconteceu. O dia que virou noite também já aconteceu. A lua cor de sangue também já aconteceu. As estrelas que caíram do céu já aconteceu. Estamos exatamente aqui, na linha do tempo. O próximo acontecimento é o céu se enrolar como pergaminho e as ilhas e montanhas se moverem de lugar, que acontecerá na 7ª praga. Mas antes, ainda temos vários acontecimentos para passar. Veja a linha do tempo. Vamos então para a lição de quarta-feira, os 2.300 dias de Daniel 8,14. Miller observou que os eventos preditos se cumpriram. Os 400 anos da permanência dos descendentes de Abraão, os 40 anos de perseguição no deserto, os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas destinadas a Israel. Gênesis 15:13, Números 14:34, Jeremias 25:11, Daniel 9:24. Leia Marcos 1-15, Gênesis 4-4, Romanos 5:6. O que esses versos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Deus tinha um cronograma de tempo para a primeira vinda. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Como foi que Guilherme Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 1844? Quando Miller estudou Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ele, em seu estudo, achou que seria a volta de Jesus que purificaria a terra pelo fogo. Ele deve ter se baseado em 2 Pedro 3, 7-10. Que a terra seria consumida pelo fogo, com a volta de Jesus pelo fogo consumidor. Então Miller partiu para descobrir o ponto de partida dos 2.300 dias anos.
viu em Daniel 9:25 o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, as 70 semanas que foram cortadas. Miller sabia que a partir desse decreto entenderia os 2.300 dias anos, mas aonde estava o decreto? Quem o emitiu? Eu só preciso achar o início dessa profecia, disse ele. Se eu achar, eu descobrirei o fim e só adicionar 2.300 anos e o santuário será purificado. Para ele, o santuário era a terra a ser purificada. É a volta de Jesus, que viria com fogo consumidor, salvará os santos e consumirá os ímpios, e o fogo vai purificar a terra. Então, o santuário seria purificado. A Bíblia nos mostra que tivemos 3 decretos para restaurar Jerusalém. O livro de Esdras estão registrados 3 decretos a respeito da repatriação dos judeus. O primeiro, no primeiro ano de Ciro, por volta do ano 537 a.C., Esdras 1:1-4. O segundo, durante o reinado de Dário I, pouco depois de 520 a.C., Esdras 6:1-12. E o terceiro, no 7º ano de Artaxerxes I, no ano 458 a 457, Esdras 7:1-26. As evidências históricas e bíblicas de que os decretos de Ciro, Dário I e Artaxerxes I contribuíram para a restauração e construção de Jerusalém. Mas o decreto de Artaxerxes I é aquele que se qualifica como o decreto de Daniel 9:25. Então foi a partir dessa data, 457 a.C., que Miller levou seu ponto de partida dos 2.300 dias, anos e as 70 semanas que foram cortadas. Fazendo as contas, chegou ao ano de 1844, que seria a data da purificação do santuário, que para eles e os outros estudiosos seria a volta de Cristo. As datas e os estudos estavam corretos, mas os eventos não. Os eventos dessa data é o início do juízo investigativo. Jesus entra no lugar santíssimo, no santuário celestial, e os livros se abrem, e é dado o início do juízo perante o universo. Daniel 7:10. Por esse motivo, naquele tempo de Miller, tiveram grande decepção. O livro, que foi doce na boca, se tornou amargo no estômago. Dos mais de 200 pastores de várias denominações, somente 30 permaneceram e reestudaram a profecia e chegaram à conclusão correta de que era o início do juízo. Com isso, então, nós vamos para a lição de quinta-feira, a linha do tempo profética mais longa. Leia Esdras 7:7-13. Quando foi emitido o decreto que permitiu que os cativos de Israel na Pérsia fossem libertos para reconstruir o templo. Leia Daniel 9:25-26. Quando começaria todo esse período profético? Que eventos importantes esses versos predizem? Vejam a linha do tempo desde a profecia dos 2.300 dias, anos e as 70 semanas. A profecia tem início no ano 457 a.C., que diz que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 70 semanas serão cortadas sobre o povo judeu e a santa cidade Jerusalém. 7 semanas e 62 semanas, a forma natural de calcular estas semanas é considerá-las consecutivas, o que significa que as 62 semanas começam no final das 7 semanas. Então, estas divisões compõem as 70 semanas mencionadas em Daniel 9:24. Dessa forma, 7 mais 62 mais 1 é igual a 70 semanas. Vamos tentar explicar de uma forma bem didática e fácil. O decreto dos 2.300 dias
iniciou em 457 a.C., promulgado pelo rei Artaxerxes I. 70 semanas foram cortadas, mas o início com 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas, ou seja, 483 dias, anos, que iniciou em 457 a.C. e vai até o ano 27 depois de Cristo, no batismo de Jesus. Durante esse tempo, a cidade de Jerusalém, o templo e o muro, os sacerdotes, o santuário, a volta dos sacrifícios diários, tudo que era necessário foram reconstruídos. Então falta a última semana, ou seja, 7 anos, que vai do ano 27 depois de Cristo e termina no ano 34 depois de Cristo. Porém, essa semana é dividida ao meio. Os primeiros 3 anos e meio iniciam no ano 27 depois de Cristo e vai até o ano 31 depois de Cristo, com a morte de Jesus. Durante esse tempo, Jesus prega o Evangelho e faz aliança com muitos. Após a morte de Cristo, no ano 31 depois de Cristo, tem mais 3 anos e meio, que termina com a morte de Estevão apedrejado no ano 34 depois de Cristo. E se completam então as 70 semanas. Os 490 dias, anos. Agora ficou fácil. Se subtrairmos 490 dias, anos de 2.300 dias, vai ficar 1.810 dias, anos. Então, o ano 34 depois de Cristo, mais 1.810 dias, anos, é igual a 1844. Bem, depois disso já ficou fácil a compreensão dessa profecia. A maior profecia que se cumpriu em sua totalidade em 1844. O início do juízo investigativo, que está prestes a terminar em nossos dias, que será fechado o tempo da graça. Bem, eu acho, mas quem sabe é Deus. Bem, agora vamos relembrar um pouquinho do que já estudamos nas lições que se passaram. Nós estudamos a respeito da mulher que monta a besta, que é a Igreja Romana, e vimos que ela perdura em todas as suas fases, até mesmo na fase do não ser, quando o seu poder secular foi tomado no ano de 1798. Ainda assim, ela continua montando a besta. E o que é essa besta? Quem é que ela está comandando? Essa besta deve atuar em favor dela. Essa besta saiu do abismo. É o único lugar que nos informa a respeito de uma filosofia que sai do abismo profundo. Está em Apocalipse 11, quando a França fez oposição direta às Escrituras. Então, como nós vimos, Napoleão Bonaparte legalizou todas as religiões e as colocou sobre igualdade, sem discriminação. Mas, ao mesmo tempo, surgiu um grande movimento de descrenças das Escrituras. Então, temos o surgimento dos movimentos de alta crítica da razão, que veio a Era da Razão, e todas as suas filosofias jesuíticas. Os filósofos, como Voltaire, todos eles fizeram de tudo para tornar a Bíblia um mero livro de mitos, colocando desconfiança nela, fazendo-a parecer sem nexo, totalmente o oposto das maravilhas, das verdades descobertas pelos reformadores. Mas os jesuítas conseguiram jogar essas verdades debaixo do lixo. Essas teorias jesuíticas são totalmente diabólicas. Suas doutrinas, tudo isso destrói o belo trabalho da reforma. Sim, eles tiraram o foco da verdade, a verdadeira identidade da mulher e da besta, ao invés de seguirem a sequência bíblica, que vai de Israel literal para Israel espiritual. Eles continuam se apegando a Israel literal e assim contaminando todo o mundo protestante. É uma situação horrenda que pode
Que Deus possa nos dar sabedoria para distinguirmos entre a verdade e o erro. Que possamos colocar tudo de volta onde deveria estar e levarmos o foco onde deve estar. Então vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço muito pela oportunidade de falarmos sobre este assunto. Precisamos de muita clareza, que somente Tu pode nos dar. Por favor, nos ilumine as mentes com o Espírito Santo para que tudo que aprendemos fique registrado em nossas mentes e possamos levar essa luz a outras pessoas, pois temos um longo aprendizado pela frente, por este caminho da santificação, até a sua gloriosa volta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, até a próxima lição 8, a luz do santuário. Até lá, se Deus permitir, não se esqueça de orar e de ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Eles precisam de nós, de tudo aquilo que nós pudermos oferecer. Ame o seu próximo. Que Deus vos abençoe. Até mais.